Mitos e verdades sobre psicoterapia. O psicólogo é aquele que dá bons conselhos. Mito. Na verdade, o psicólogo não pode e nem deve dar conselhos. Isso é uma confusão bastante frequente e muitas vezes as pessoas chegam, inclusive, buscando isso na terapia. Vou dar um exemplo. Mas Luísa, você acha que eu vim aqui porque eu queria saber se eu devo me separar ou não? Veja, se o psicólogo responde isso, ele vai estar fazendo a mesma coisa que qualquer outra pessoa do teu círculo poderia fazer, que é o quê? Dar a tua própria opinião, né? Então, se você perguntar para uma amiga, para um amigo, para um parente, para o pai, para a mãe, para alguém do seu círculo de relacionamento, você vai poder ter essa opinião, né? E aliás, muitas vezes você nem pede opinião e as pessoas costumam ter muito prazer em dar opinião e resolver, né? Achar que podem resolver e ter a solução para os seus problemas. Então, na verdade, o psicólogo ele é treinado para não dar a opinião. Isso não significa que o psicólogo não tenha suas próprias opiniões, mas numa boa formação do profissional psicólogo, ele é treinado a, mesmo que ele tenha uma opinião formada, ele respira, né? Estou falando do processo interno aí do profissional, e ele vai segurar a própria opinião. Por quê? Porque, na verdade, o trabalho é fazer com que o paciente, junto com o paciente, ele consiga refletir sobre esta pergunta: devo ou não me separar? Por isso que muitas vezes o psicólogo devolve a pergunta: o que você acha? Né? Não é porque ele não tem opinião nenhuma, mas é porque a opinião dele não interessa. A opinião do psicólogo seria dizer o que ele faria se estivesse na tua situação, na situação do paciente. Mas o psicólogo nunca vai estar na situação do paciente, porque as situações são absolutamente únicas, né? Então, o que você acha? Quais são os elementos que você precisa pensar, né? Quais são as coisas que estão funcionando aí nesse casamento? O que te fez fazer esta pergunta, né? O que te mantém nesse casamento? Quais são as perdas e os ganhos que você está tendo, né? Então, essas são perguntas que o psicólogo pode fazer numa situação como essa. O que ele não pode fazer? Eu acho que você deve se separar sim, porque esse seu parceiro, essa sua parceira é uma pessoa muito ruim, enfim, qualquer tipo de absurdo de julgamento desse tipo. Ok? Então, não, o psicólogo não pode e nem deve dar conselhos.